filhotinho, passando aqui para te deixar esse material, filhote, muito forte, filhote. Vamos fazer a correção do Enem 2021, filhote, vai ser muito forte. Mas olha lá, filhote, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like, compartilha, filhote, para o nosso trabalho crescer, tá, filhote? Vamos lá, filhote, olha só, a primeira questão do Enem 2021, há uma questão que muita gente errou, tá, filhote? Questão de projeção de sombra, você não pode perder, tá, filhote? Então, olha lá, ele fala assim, ó, considerando as informações apresentadas, o período do Congresso Nacional em Brasília no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra em direção. Eita Deus, tá, filhotinho? Então ele colocou aqui uma imagem para você. Essa imagem vai te ajudar a resolver a questão, tá, filhote? Olha que top, filhote. Observa aqui, ó. Veja que dia 21 de junho, olha como é forte, tá, filhote? 21 de junho, o raio solar está incidindo perpendicularmente no trópico de Câncer. E tu sabes, e quando o raio solar incide no trópico de Câncer, é o verão no hemisfério norte. Meu Deus, tá, filhote? Veja, 21 de dezembro, os raios solares estão incidindo perpendicularmente, ângulo de 90 graus, sobre o trópico de Capricórnio. Isso quer dizer, então, que inicia o verão no hemisfério sul. Tá certo, filhote? Então é importantíssimo você guardar essa informação, tá, filhote? E aí você observa, meu Deus, muito forte isso aqui, tá? Vamos lá, filhote. Isso quer dizer, então, acompanha comigo aqui, tá, filhote? Fazer aqui um mapinha para você, tá? Então acompanha só aqui a jogada, tá, filhão? Meu Deus, tá, filhotinho? Para você não perder aqui a viagem, tá? Olha só aqui, tá, filhote? Então nós temos aqui, meu Deus, muito forte isso aqui, tá? Nós temos aqui a linha do Equador, tá? Nós temos o trópico de Capricórnio. Eita Deus, muito forte isso aqui, tá, filhão? E aqui nós temos, tá? Acima do Equador, nós vamos ter, então, o trópico de Câncer, tá, filhotinho? Então, veja, 21 de junho, veja que ele falou às 12 horas, isso quer dizer, então, que o Sol está a pino, tá? Então, o Sol está aqui, beleza? Então o Sol vai incidir nessa direção, tá? Então tá aqui Brasília, no centro, tá certo, filhotinho? Logo, a sombra que bate no prédio vai ser projetada na direção sul. Correto, então, alternativa B, tá? Então veja que aqui, filhotinho, ele pediu para você, ele fala lá, qual seria então a projeção da sombra, né? Projetará a sombra na direção sul, porque o Sol está a pino lá no trópico de Câncer. Meu Deus, tá? Então observe, então é um ponto importante, tá, filha? É um ponto importantíssimo que você não pode errar, tá? Ponto importantíssimo que você não pode errar. Veja, tá? Que os raios do Sol, eles vão estar incidindo. Então, se você tem um prédio aqui em Brasília, tá, filhote? Tá? Daqui o prédio, tá? Então, o raio solar vai estar batendo na porção norte desse prédio, mas a sombra projetará para o sul. Tá certo, filhote? Então, a alternativa correta, letra B de Bruninho Alok. Meu Deus, filhotinho, tá? Então, primeira questão, letra B, tá, filhotinho? Vamos lá, segunda questão, filhote, segunda questão, meu Deus, tá? Segunda questão, vamos para a segunda questão, tranquila questão, tá? Enem 2021, as grandes empresas seriam certamente representação de um exercício de poder ante o grau de autonomia da ação de que dispõe. O que se pretende salientar é a ideia de enclave, tá? Eita Deus, muito forte aqui, filhão, você não pode perder isso aqui, tá? Então, essa palavra, ela sempre aparece em prova e você não pode perder, tá, filhotinho? Então, tem aqui a palavra enclave, tá?
a palavra enclave. Essa palavra, filhote, você lembra que eu já trabalhei contigo, filhotinho? Essa palavra, ela quer dizer o seguinte, tá, filhote? Ela se refere a algo que está desassociado da realidade local, tá? Então, algo que está desassociado da realidade local. Por exemplo, tá? Nós temos um shopping center instalado num bairro de periferia. Não faz sentido. Então, seria um enclave, correto, filhote? Ah, uma mega empresa da Amazon lá na periferia no México. Também não faz sentido. Então, é um enclave, um objeto que está desassociado da realidade local, tá? Tem que falar aqui, ó, plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, meu Deus, mas exercem grande influência na economia extra-local, né? Esse é o grande exemplo da Amazon que se instalou lá na periferia do México, tá? Um grande galpão, tá? E se transformou num enclave, tá? Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto, tá? Então nós temos aqui letra A, criação de vilas operárias. Não, o grande capital não tem mais interesse de construir grandes vilas operárias, tá? B, promoção de eventos comunitários, também não tem nada a ver. C, recuperação de áreas degradadas. Não, isso nós chamamos de gentrificação, não ocorre isso. D, incorporação de saberes tradicionais, também não ocorre. Então, correta letra E, importação da mão de obra qualificada. Como eles implantam essas fábricas em áreas periféricas desassociadas da realidade local, como enclave, há necessidade de importar essa mão de obra qualificada. Portanto, a alternativa correta, letra E, de elefante. Meu Deus, Bruninho, tranquilidade, filhote. Isso, não perde aqui, vamos estar te ajudando, filhote, na tua vitória, tá? Terceira questão. Desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações, tá? Realizadas no escopo da operação urbana consorciada, conhecida como Porto Maravilha, parte importante na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo, olha aí, um polo de serviço internacional. Informação importante, tá? A revitalização urbana, meu Deus, filhote, isso aqui sempre aparece em vestibular, tá, filhote? Quando se trabalha a questão da urbanização, a revitalização de áreas outrora degradadas, nós chamamos de gentrificação. Guarda isso, que isso é importante, tá, filhote? Gentrificação, quando você revitaliza espaços que eram abandonados. Nós temos o grande exemplo aqui, a Estação das Docas em Belém, tá? Que antes era um grande galpão, até certo ponto abandonado, que foi revitalizado e hoje é um grande espaço de lazer de turista, tá? Um espaço turístico, correto, filhote? Deveriam deixar para trás uma paisagem geográfica ainda recordava a cidade do início do século passado para abrir o espaço em seu lugar a instalação de modernas torres comerciais, espaços de consumo e lazer inéditos e cerca de 100 mil novos moradores. Uma nova configuração socioespacial capaz de alçar a área portuária do Rio de Janeiro ao patamar dos waterfronts de Baltimore em Barcelona, né? Ou seja, transformar essas áreas, ocorre um embelezamento muito forte dessas áreas e é importante também você acompanhar e perceber que junto desse processo de revitalização, de gentrificação, acompanha também a especulação imobiliária, ou seja, um local que antes ninguém queria morar, agora com essa revitalização, essa modernização, acaba atraindo novos empreendimentos, incorporadoras, tá? Torna o metro quadrado mais caro, inclusive, tá certo, filhote? Então não perde essa questão, tá? Então aqui, ó, vamos lá. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca, tá? Meu Deus, tá? Que busca, letra A, intensificação da participação na
competitividade global, né? Você atrai um interesse internacional, uma área revitalizada, investimentos, tá? Pode ser a letra A. B, contenção da especulação? Não, ao contrário, há um aumento da especulação imobiliária, tá, filhote? C, democratização da habitação popular? Não ocorre essa democratização, ao contrário, né? Você vê na Estação das Docas que não ocorreu uma democratização, né? Quem não tem dinheiro, quem não tem acesso para consumir aqueles espaços, está altamente excluído, tá? D, valorização das funções tradicionais? Não, há uma revitalização, inclusive até a mudança da função desse espaço, tá? Então, por exemplo, Estação da Doca é um espaço portuário e a sua função foi mudada completamente, tá, filhote? Letra E, priorização da gestão participativa? Não. Então, a mais coerente, letra A de amizade, intensificação da participação na competição, na competitividade global. Isso ficou claro quando ele fala aqui, né, filhote? Do polo de serviço internacional, tá? Então, nós temos aí letra A de elefante, correto, filhote? Então, não perde, vamos lá para a quarta questão, tá? Veja, constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar a elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Tá? Isso aí está falando da indústria 4.0, tá, filhote? Então, a gente está falando que o Brasil não se inseriu nessa revolução industrial, a revolução 4.0, a famosa internet das coisas, tá? Os motores de crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados às commodities agroindustriais. Meu Deus, isso aqui é muito forte, tá, filhote? Não te esquece, commodities, tá? São produtos agrícolas ou minerais que são vendidos em bolsa de valores, tá? Que recebem royalties, ou seja, eu vendo e recebo em dólar, tá? Então, a nossa indústria muito relacionada a essa agroindústria, né? Nós temos o agronegócio muito forte e parte desse agronegócio acaba sendo industrializado e vendido, tá certo, filhote? Então, uma indústria que está muito atrasada porque nós estamos falando de agroindústria, mas o capitalismo global vive agora a revolução 4.0, tá, filhote? A agroindústria é a indústria representativa do antigo padrão fordista. Meu Deus, estamos muito atrasados, né? Aquela produção em massa, mão de obra desqualificada, especializada em uma única função, tá? Esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira é a letra A, barateamento da cesta básica. Ao contrário, se a produção agrícola ela é uma commodity, eles preferem exportar, atender o mercado externo do que o mercado interno. Tá? Ao contrário, a tendência é do alimento ficar mais caro, porque o que nós produzimos nós exportamos. B, retorno à estatização da economia? Não, o neoliberalismo vem com força, tá? Privatização. C, ampliação do poder de consumo? Não, filhote, nós não temos. Ao contrário, você vê hoje em dia com a inflação, perda do poder de consumo. D, subordinação aos fluxos globais. Correta, letra D de dado, ou seja, como a nossa indústria está atrasada, nós estamos inseridos na divisão internacional do trabalho como fornecedores de matéria-prima. Meu Deus! E aí nós estamos vendendo matéria-prima e comprando tecnologia, subordinado aos fluxos globais. Correta? Letra D de danoninho para você crescer fortinho. Meu Deus, muito forte. Tá, filhote? Vamos lá. Aí continua, filhotinho. Meu Deus, vamos lá. A quinta questão. Vamos lá para a quinta questão. A quinta questão. Filhotinho, olha só. As atividades mineradoras têm criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais e povos indígenas. Aquele famoso os povos da floresta, né, filhote? Em geral, estes sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora, nem sempre como reconheci.
nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado e pela empresa, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica, ou seja, essas mineradoras exploram e não deixam nenhuma compensação pelos impactos provocados. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento das relações sociais destes grupos que sofrem com a reconstrução abrupta de suas identidades e de suas dinâmicas territoriais. Correto, filhote? Vamos lá. Tá? O texto apresenta uma relação entre a atividade econômica e a organização social marcada pela a letra A, escassez do incentivo cultural. Não, né, filhote? A. B, rompimento de vínculos locais. Meu Deus, tá, filhote? E aí nós temos o rompimento dos vínculos locais, tá? Então é importante, tá, filhotes, nessa questão aqui, você perceber que ocorre aí um processo de desterritorialidade, né, filhote? Então eu vou ter aí a letra B, rompimento de vínculos locais. Meu Deus, tá? Então é importante você associar a desterritorialidade, tá? Vamos lá para a sexta questão, filhotinho. Sexta questão. Olha só. Então nós temos aqui: foram esses cientistas chavantes que esclareceram os mistérios da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas, para outras, o caminho para despertar passiva pelo sistema digestivo dos animais silvestres. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com o fogo, diziam eles. Esta outra, quando a anta caga a semente, aquela precisa ser comida pelo lobo, aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade. Essa área do cerrado foi recuperada totalmente, tá? Então estamos falando do bioma do cerrado, tá, filhotinho? No texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância letra A, da prática agrícola para a logística nacional? Não. B, cultivo de hortaliça para o consumo urbano? Também não. Tá? C, saber tradicional para a conservação ambiental? Perfeito. Tá? Então nós temos aqui o conhecimento dos chavantes como mecanismo para a preservação, conservação do meio ambiente. Meu Deus, muito forte, Bruninho. Vamos lá. Sétima questão. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água. Meu Deus, olha aí, transportados pela água. Vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. Meu Deus, muito forte, hein? Olha lá. As transformações na superfície terrestre, conforme descrito no texto, compõem os seguintes processos geomorfológicos, tá, filhão? Letra A, ciclo sedimentar. B, instabilidade sísmica. Ele não falou sobre essa instabilidade sísmica. Intemperismo biológico, ele não se referiu ao intemperismo biológico, você não pode perder. Intemperismo biológico ocorre quando tem ação da vegetação, dos animais, dos seres humanos no processo de desgaste da rocha, tá? D, derretimento basáltico, ele não falou aí de extravasamento, nada disso. Compactação superficial também não falou. Então o correto aí é letra A de Alok, ciclo sedimentar. Então eu vou ter todo um processo de erosão, tá? Vou ter o processo de transporte e de sedimentação, formando o que ele chamou aí de pacote rochoso. Meu Deus, olha aí. Então quando ele fala aqui, né, formar pacotes rochosos, tá? Então é importante. Então eu tenho processo erosivo que ocorre pela ação da água, a erosão eólica, a erosão provocada pelas geleiras, tá?
E aí, então, esse material erodido ele é transportado para as partes mais baixas do relevo, né, até pela ação da gravidade, e aí então ele vai sendo sedimentado, formando esse ciclo sedimentar, o que vai dar origem às chamadas rochas sedimentares. Correta, letra A. Meu Deus, Bruninho, letra A. Muito forte, hein? Vamos lá. Oitava questão. Oitava questão. A participação social no planejamento, na gestão urbanos ganhou impulso a partir do Estatuto da Cidade, que estabeleceu condições para a elaboração de planos diretores participativos, instrumentos esses indutores de expansão urbana e do ordenamento territorial, que, a princípio, deve buscar representar os interesses dos diversos segmentos da sociedade. No entanto, é notório o limite à representação dos interesses das camadas sociais menos favorecidas nesse processo. Este rumo deve ser corrigido e deve continuar buscando mecanismos de inclusão dos interesses de toda a sociedade. Tá? Qual medida promove a participação social descrita no texto? Letra A, redução dos impostos municipais. Não. B, privatização do espaço público, ao contrário. Né? C, adensamento das áreas do comércio. Não. A, filhão. D, valorização dos condomínios fechados. Correta aí é o fortalecimento das associações do bairros, que vão discutir justamente o que melhor atende às necessidades dessas comunidades locais, tá, filhote? Então tem que ter uma gestão participativa da cidade, tá? Qual área precisa de melhor investimento, qual a região que precisa de asfalto, de um ordenamento urbano, tá? De uma revitalização, de um hospital, de uma praça. Então é importante ter essas associações de bairros, correto, filhote? Vamos lá. Nona questão. Nona questão. A categoria de refugiados carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posições marginal, tanto em termos identitários, assentado na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora, e nos vínculos introjetados por códigos compartilhados com a comunidade de origem. Quanto em termos jurídicos, ao deixar de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos no país de origem e portar o status de refugiados no país receptor. Tá? A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordado no texto, é provocada pela associação entre... É importante você lembrar, tá, filhote, que o refugiado é diferente do imigrante, tá? O refugiado ele foi obrigado, forçado a deixar seu país por motivo de guerra, fome, perseguição, a política, etc, tá certo? Então, esse termo aí de transitoriedade, vamos ver aqui, ó. Letra A, a ascensão social e burocracia estatal, tá? Nem sempre ocorre essa ascensão social, ao contrário. B, miscigenação étnica e limites fronteiriços. Não, os limites fronteiriços foram rompidos, tá? C, desqualificação profissional e ação policial. Não, nem sempre. Muitos desses refugiados são médicos, professores, tá? Que tinham sua profissão no seu país de origem, mas que foram obrigados a deixar o seu país, tá? D, instabilidade financeira e crise econômicas, também não. Letra E, desenraizamento, tá? Cultural e insegurança local. Correta, letra E. Então, essa ideia de transitoriedade dos refugiados deve-se justamente a esse desenraizamento cultural, tá? Já porque eu vou estar em outro país agora e eu vou estar aprendendo uma nova cultura, tá? E a insegurança legal, porque muitas das vezes no país que não é seu país de origem, você não tem essa segurança legal, né? De um documento, tá? De poder estudar, de conseguir um emprego, muitas das vezes, tá certo, filhote? Então esse é um ponto importante que você não pode perder, tá? Décima questão, vamos lá, décima questão.
A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encontro, quase desaparece. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. As crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha a uma de grande guindaste. Aliás, a presença maciça das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. Meu Deus, tá? No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da letra A, manutenção dos modos de convívio social? Não, ao contrário. No passado as pessoas sentavam na porta de casa, hoje em dia não pode mais, né? B, a preservação da essência do espaço público? Não, os espaços públicos vêm sendo cada vez mais privatizados, né? Praças que cobram para entrar, parques que cobram para entrar, para usar os brinquedos, etc. Tá? C, ampliação das normas de controle ambiental, ao contrário, né? Você vê aí, então, áreas verdes que antes eram protegidas, que vêm sendo ocupadas na construção de condomínios fechados, tá? D, flexibilização das regras de participação política, não. É alteração da organização da paisagem geográfica. Meu Deus, a paisagem ela vai ser alterada com essa frenética expansão imobiliária nos centros das cidades, tá? Então a cidade está em constante modificação, em constante alteração. Meu Deus, muito forte. Questão 11, vamos lá. No semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para a observação dos fenômenos ao longo dos tempos, presenciados na natureza, em especial para a preservação do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, constelações e nuvens. Conforme o sertanejo, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha por detrás de uma barra de nuvens, mas se seguir prateada é sinal de seca. Tá? O texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela a letra técnica científica, não tem o rigor científico, tá? B, experiência perceptiva, pode ser. C, negação das tradições, ao contrário. D, padronização das culturas, não. Uniformização das informações, não. Correta, letra B de Bruninho Alok, experiências perceptivas, tá? Então veja que o Enem tem questões que são bem diretas, uma questão pura de interpretação, tá, filhão? Vamos lá. 12. Texto 1. Em 2016 foram gerados 44 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, tá? Um aumento de 8% na comparação com 2014. Especialistas previram um crescimento de mais de 7%. Tá? Lixo eletrônico. Texto 2. Há ainda quem exporte deliberadamente lixo eletrônico para a Gana. Tá? É o mais caro reciclar devidamente os resíduos no mundo industrializados, onde até existem os recursos e a tecnologia. Um negócio muito mais lucrativo é vender o lixo eletrônico a negociantes locais, que o importam alegando tratar-se de material usado. Os negociantes depois vendem o lixo aos jovens no mercado, ou no outro lado, o que desmantelam e extraem os fios de cobre. Estes são derretidos em lareiras ao ar livre, poluindo o ar e muitas vezes intoxicando diretamente os próprios jovens. Tá? No contexto das discussões ambientais, as práticas descritas no texto refletem um padrão de relação a derivado. Letra A. Exercício pleno da cidadania? Não. B. Divisão internacional do trabalho? C. Gestão empresarial? Turismo? Não tem nada a ver. D. Concepção sustentável? Não é sustentável. É protecionismo? Nada a ver. Então a correta aí, filhote, é a divisão internacional do trabalho, né? Então você vê países africanos
têm a função de receber esse lixo eletrônico e os países ricos têm a função de vender esses lixos eletrônicos e de produzir tecnologia que também vai ser vendida para esses países. Tá? Eu vou ter países ricos exercendo uma função, países pobres exercendo outra função. Então aí eu vou ter a divisão internacional do trabalho. Não pode esquecer, tá, filhote? Divisão internacional do trabalho quer dizer a função que cada país ou região vai exercer. Nesse caso, Gana está exercendo a função periférica de receber esse lixo eletrônico. Como ele falou, é mais barato vender do que reciclar, tá? 13ª, meu Deus, muito forte. Olha aí, preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno de efluente, mantenha operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência. Considerando o debate sobre a segurança hídrica, tá? Esse é um ponto importante, segurança hídrica, tá? Proposta no texto está pautada, tá? Letra A distribuição equitativa do abastecimento. Correta, letra A. Distribuição de forma igual da água para os habitantes, tá certo, filhote? E não a lógica da privatização dos recursos hídricos, tá certo, filhote? Então esse é um debate importantíssimo, tá? Uma distribuição equitativa da água. E vamos para a última questão. Meu Deus, muito forte, hein? Atualmente, o Programa de Melhoramento Uvas do Brasil utiliza métodos clássicos de melhoramento como seleção massal, seleção clonal e hibridações, ações de ajuste de manejo e seleções avançadas vêm sendo desenvolvidas paralelamente ao Programa de Melhoramento no sentido de viabilização desses materiais. Ao longo dos seus 40 anos, uma grande equipe técnica trabalhou para executar projetos de pesquisa para atender às necessidades e às demandas de diferentes atores da vitivinicultura nacional, incluindo produtores de uvas de mesa para exportação do semiárido nordestino, viticultores interessados em produzir sucos em regiões tropicais ou pequenos produtores familiares das regiões da Serra Gaúcha, interessados em melhorar a qualidade do vinho artesanal que produzem, tá? Então aqui ele está falando, vamos lá, para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas, as técnicas referidas no texto buscam adaptar o cultivo à letra A, espécies nativas ameaçadas. Não, ele não citou isso, tá, filhote? B, cadeias econômicas autônomas. Não tem essa relação de cadeias autônomas, tá? C, estruturas fundiárias tradicionais. Também não falou, não citou sobre a questão da estrutura fundiária. Não te esquece que a estrutura fundiária é a forma como a terra está distribuída, né? Então, se a estrutura fundiária é concentrada, aí eu vou ter o predomínio do latifúndio, tá? Letra D, elementos ambientais singulares. Opa, tá? Pode ser a letra D. Mercados consumidores internos. Não, você sabe que esses vinhos, eles também são exportados, tá? Então aí você tem, na verdade, a letra D de dado, elementos ambientais singulares que podem melhorar, inclusive aspectos climáticos locais que vão determinar esse melhoramento ou uma espécie de uva melhor, tá? Então, quando ele fala aqui, né, a produção em áreas de regiões tropicais, em áreas de semiárido ou até mesmo na Serra Gaúcha, tá? Então, vou ter ambientes singulares, ambientes específicos, tá certo, filhote? Então, filhote, estamos juntos. Até a nossa próxima prova que será corrigida, tá, filhote? Estamos juntos. Valeu, um grande abraço.